Pronto. Então, vamos lá. Começando na planilhona, gente, tá certo? A aba 15B, para de conferir se é a aba 15B, aquela que calcula o peso leve. Então, vamos lá. A aba 15. Isso. Acessou. Deixa eu dar um zoom aqui. Então, aqui é o peso leve da embarcação. Eita, me dá mais um minuto para eu ativar outro recurso aqui do meu computador. Deixa eu ver o zoom. Pronto. Agora vamos voltar. Agora sim. Sai. Então, nós temos o peso leve da embarcação na aba 15. Vou mudar para verde aqui, ó. Isso. Aqui nós temos o peso leve da embarcação, que é o resultado da planilha. Logicamente, na aba 16B, ela está linkado na aba 15, logicamente ela vai repetir o peso leve. É interessante vocês conferirem se o valor do peso leve da 16B está batendo com a 15, por conta de excluir linhas a mais ou a menos, tem que estar toda linkado. Aí os senhores, senhoras, senhoritas, já definiram todo o peso do tripulante, todo o peso do combustível, toda a aguada, água doce, água bruta, água servida, que a gente coloca. Não se coloca lastro aqui, lastro é em outro lugar. E quem tiver carga, finaliza a carga, tá certo? Lembrando que aqui, então, é o deslocamento carregado da embarcação. Memorizem aí. Célula H4. Esse é o deslocamento final da sua embarcação. Daqui para frente, vocês não vão poder mais mexer. Ah, esqueci alguma coisinha lá no peso leve da embarcação. Se você esqueceu alguma coisa no peso leve da sua embarcação, você vai ter que tirar alguma coisa aqui da carga, de alguma coisa do carregado, para que esse carregado não mude. Ah, mas eu tive que mudar. Então, se vocês tiveram que mudar, tudo daqui para frente que a gente vai fazer, tá certo? Vocês vão ter que atualizar. Certo? Porque o peso leve, vamos clicar aqui também no pesos e centros, tá certo? Lembra que no pesos e centros, então vamos lá, mais uma coisinha que vocês têm que checar no peso leve. Dessa vez eu pedi para vocês linkarem, então vamos lá. O peso leve aqui, da 15, tem que bater com o peso leve da 16B, que tem que bater com o peso leve da 17. Entendeu? Marquem isso no caderno. Todos esses pesos têm que estar batendo, que é peso leve. Correto? A partir do peso leve que nós encontramos na linha aqui na 17, a gente fez a correção do LCG, que a gente fez na aula passada. Quem perdeu a aula passada já deixa tudo prontinho com a correção do plano de linhas. Mas a gente achou a seção mestra em função exatamente deste calado carregado que vocês estão vendo aqui, ó. Deste calado aqui vermelho, ó. Entendido? Para quê? Porque esse deslocamento está amarrado a este calado. Não pode estar esquecendo. Deixa eu mudar aqui para vermelho para vocês enxergar melhor. Entendeu? Não esqueça que esse calado que você digita aqui, ele tem uma pequena variação desse para esse, tá certo? Desse para esse, por conta que vocês têm que zerar esse itemzinho aqui. Por que vocês têm que zerar esse itemzinho aqui? Para que vocês possam fechar o gráfico. Entendido? Então, vamos lá na aba 21, que é uma prévia da estabilidade. Aqui a gente tem uma prévia da estabilidade. Para quê? Por que a gente fez? Porque a gente precisa tirar totalmente o trim da embarcação. Por isso que a gente tem o valor do calado a ré e o calado avante. Por que você tem que tirar totalmente o trim da embarcação? Para que você possa reequilibrar os pesos e fechar o seu gráfico. Espera aí. O negócio? Aqui, ó. Aqui, entendeu?
Aqui tem uma diferençazinha, né? Porque eu não estou salvando as coisas da planilha. Então, lembra que quando a gente zerou o trim dessa embarcação aqui, vocês tiveram que retornar na aba 16B, redistribuir os pesos dos tripulantes, ou do combustível, ou da carga, redistribuir esses pesos, tá certo? O meu tá tudo bagunçado aqui, para que vocês fechassem o gráfico. Isso aí eu ajudei os alunos semana passada, quem apresentou para mim, tá certo? Eu preciso de todos esses dados certinho. Assista as últimas 2 semanas aí, quem não fez isso, e me apresenta para a gente poder estar ajudando a corrigir. Porque se tiver errado essas coisas aqui, gente, não vai para frente no TCC, tudo bem? Então, por último, tá certo? Vocês batem o olho lá na aba 21. Olha lá. Esse peso leve aqui, ó, ele está linkado na aba 17, pesos e centros. Então, acertou lá, está linkado. Esse KG que vocês estão vendo aqui, ó, ele está linkado na aba 17. E esse LCG, ele está em função da correção do seu LCG que você fez na aba 1. Então, lá na aba 1, ele calculou o LCG em função da posição da madre do leme, em função do calado, em função do comprimento do LPP. Se ele tivesse dando uma diferença maior do que 5 centímetros em relação ao que vocês calcularam no plano de linhas, vocês iam lá na aba 1, iam alterar o valor do LCG e ele iria alterar aqui. Ou a outra opção, você quebrava esse link desse LCG que está escrito aqui. Vamos colocar em vermelhinho aqui. E digitava a correção do LCG que deu no seu plano de linhas. Entendido? Então, vocês tinham que atualizar esses 3 valores. Na verdade, só esse aqui está em vermelho. Esse aqui já estava correto, esse aqui já estava correto. Tudo bem, pessoal? Então, gente, essa planilha que vocês têm aqui como referência, ela ainda não está 100% pronta, tá certo? Pelo menos até a parte dos dados hidrostáticos aqui está correto, entendeu? Porque esse cálculo de estabilidade eu pretendo terminar um dia, tá? Eu ia terminar esse ano, né? Mas agora ficou tudo para 2021, talvez 2022. Aonde a gente tem que verificar toda a condição de estabilidade da embarcação em função da Norman. Entendido? Então, aqui depende de funções de cruzamento de gráfico, de condições de ponto de alagamento. Então, a gente vai rever toda a parte de estabilidade para a gente poder estar trabalhando. A única coisa que a gente pode aproveitar nesse primeiro momento, tá certo? É o item que vai até aqui, viu, gente? Até onde está escrito aqui, ó, os cálculos de interpolações do calado. Que é essa parte aqui, ó. Tudo bem? Então, até essa parte aqui, a gente pode aproveitar essa planilha para vocês fazerem as condições de estabilidade. Então, só recordando, no semestre passado, eu passei as condições de estabilidade para vocês da Norman. Quem não tiver, grita aí, eu já coloco lá. Então, vou pegar online aqui, ó, na nossa pasta Projeto Técnico, Estabilidade. Eu vou colar na pasta de aula de hoje, tá? Então fica mais fácil. Peraí, cadê estabilidade? Aqui. Estabilidade. Peraí que tá abrindo. Então, gente, primeira coisa, eu nem vou discutir com vocês. Capítulo 6 da Norman, tá? É a Norman 02 porque é navegação interior. Eu que eu saiba, não tem nenhum aluno aqui que está operando em alto mar para operar navegação de alto mar, que é a Norman 01. Mesmo quem está fazendo esporte recreio, a gente vai fazer isso daqui, ó. Então, tudo que vocês precisarem de estabilidade, vocês têm que estar decorando isso daqui. Deixa eu jogar aqui, ó. Capítulo 6 da Norman. A gente já vai ter que dar uma verificada. Vocês estão tendo aula com o professor Schoit, então, né? Então, sim.
Vocês já revisaram a parte de borda livre, arqueação bruta, arqueação líquida com ele? Vocês vão estar calculando? Dá uma confirmada com ele, tá certo? Se ele vai passar isso para vocês, certinho, todo o cálculo de arqueação bruta, borda livre, arqueação líquida, borda livre. Se ele não passar, vocês me avisam semana que vem, que eu acho que vocês têm aula na sexta e na... Vocês têm aula na sexta de teste com ele. Isso, e me trazem na próxima semana, porque senão eu dou essa parte aqui para a gente estar fechando. Entendeu? Então não tem muito o que discutir, gente. Tem que seguir a risca. O que pega mesmo é do 626, deixa eu ver, a parte de estabilidade nossa pesada. Começa aqui. Deixa eu ir lá na página 626. A partir da semana que vem, eu já vou começar a abrir o checklist e salvar para vocês já começarem a ter noção do que vai ser o checklist da entrega do TCC. Entendeu? Então, nós vamos aqui. Então, a primeira parte da estabilidade, vocês vão literalmente copiar e colar da Norman tudo que diz respeito às condições de estabilidade da sua embarcação. Porque a Norman aqui, ó, ela fala todas as condições de carregamento. Agora, vamos lá. O que é a sua embarcação? A sua embarcação é de passageiro? Situação 1. A sua embarcação é de carga? Espera aí que eu pulei uma, que eu já estou na C aqui. Cadê a B? A embarcação de passageiro, volta lá. Não, embarcação de passageiro, embarcação de carga. Que mais que nós temos? É uma embarcação de pesca? Ou, desculpa, é uma embarcação de pesca? É um rebocador ou empurrador? Ou é uma embarcação que transporta carga no convés? Seria uma embarcação de carga que transporta carga no convés. Mas isso, a própria embarcação de passageiro, às vezes você tem a opção de carregar carga no convés, aí você teria que atender. Então, já começa por isso daqui. Aonde que a sua embarcação se caracteriza? Se alguém tiver alguma dúvida, depois grita, para a gente já lembrar. E aí você vai ter que fazer o estudo de estabilidade e embarcação de passageiro. Então, você tem que fazer a condição A, B, C, D, E e F. Leia. Leia. O Vladimir não vai ficar explicando estabilidade. Decorem essa desgraça aqui. Isso aqui vocês têm que saber, decor salteado de trás para frente. Entendeu? Estudem tudo isso daqui. Quanto que pesa o passageiro, qual que é o centro de gravidade, qual que é o peso da bagagem, tudo que tem aqui. Carga, quais são as condições de carregamento, os empurradores, rebocadores, ver todas as condições que se atentam à sua embarcação. Lê tudo aqui. Depois, aonde a sua embarcação vai operar? Ele vai operar na área de navegação 1 ou na área de navegação 2. O que é isso? Vocês têm a rota da sua embarcação. Então, vocês leiam esse item aqui da área de navegação, tá certo? Aí tem um critério específico para a barcaça, em função. Tem critérios específicos para embarcação de carga, tem que ler tudo isso daqui. Aí são as condições do critério alternativo, que é a área vélica, quanto que é o mínimo, a ângulo de banda, que tem a ver diretamente com a borda livre. Por isso que vocês têm que calcular a borda livre da embarcação para saber esse ângulo que vocês estão tendo. E aí, ou se vocês vão operar na área de navegação 2. Então, vocês leiam, porque vocês vão ter que ver nos anexos qual é o trecho navegável da sua via. Ah, eu trabalho na Goa dos Patos, área 2. Tem trechos da hidrovia Tietê-Paraná que, dependendo de onde você navega, recomendamos fazer cálculo de área 2. Tá certo? Então, vocês vão ter que verificar se vocês estão operando na área de navegação 1, na área de navegação 2. Leiam isso daqui, ó. Se vocês forem no início desse capítulo aqui, ele fala a referência da Norman, que tem da área da navegação 1, da área da navegação 2, que você vai ler o anexo, e fala a localização de trechos das hidrovias do Brasil, não só das hidrovias, mas de toda a parte aquaviária,
que você se enquadra na área de navegação 1 e 2. Entendeu? Então, toda essa parte aqui vocês vão ter que ler. Tá? Como é que vai ser o gráfico de CE, como que vai ser a correção, como vai ser o ponto de alagamento, como vai ser o ponto de imersão, quais são os cálculos por os ângulos de emborcamento, tá certo? Quantas as condições, situação de inclinação devido ao vento, situação de inclinação devido à guinada, se bem que a planilha já calcula. Se vocês estiverem rebocando alguma embarcação, no caso, não temos nenhuma situação no momento, e as precauçãozinhas aqui que a gente vai ter que ter, tá? Poucas, né? Aí depois ele já entra na parte de prova de inclinação, que aí o professor Schott vai estar estudando com vocês em testes. Então, deixa eu já arrastar isso aqui lá para a aula de hoje. Na verdade, arquivos aqui, né? Está na seção do Vlad. Capítulo 6 da Norman aqui. Então, gente, o que eu fiz? Eu vou copiar, na verdade tem aqui de novo, essa pastinha aqui que chama de condição A a F, vocês têm desde o semestre passado, vocês podem estar atualizando a de vocês, mas a situação a condição mais crítica que nós teríamos aqui é de um A, B, C, D e F, seria para uma embarcação de passageiros. Só que se você é uma embarcação de carga, você vai ter que converter a condição A que está escrito aqui para a condição A, que é a sua embarcação de carga. Tudo bem? Eu vou tomar como base esse arquivo aqui que eu tenho, condição A, Vlad, tem gravadinho ali, para fazer toda a explicação para vocês de como que nós vamos fazer o procedimento da estabilidade. Tudo bem? Eu destaquei em amarelo, logicamente, quando vocês forem me entregar, vocês tiram esses amarelo pintado aqui. Eu destaquei em amarelo para vocês lembrarem muito bem nessa planilha o que vocês vão ter que alterar. Tudo bem? Para vocês poderem se identificar, vocês vão ver que está escrito aqui, ó, página 1. Nós vamos começar, então. Esse é o estudo de estabilidade de trim. Tudo que a Norman está solicitando naquele capítulo, nós colocamos nessa planilha. Então, como eu falei, gente, essa planilha aqui, que são separadas em condições aqui, eu estou concluindo aqui na nossa planilhona. Então, algumas coisas vocês podem estar aproveitando dessa planilha para lançar, mas você vai apresentar essa planilha aqui. Gente, vamos deixar bem claro, essa planilha que eu estou passando de condições A, B, C, D e F aqui, ela não tem nenhum link com a planilhona. Vocês vão ter que atualizar toda a parte da estabilidade dessa planilha, tudo bem? Então, começando aqui, ó, mapa, vocês vão ter que colocar as características finais. Qual é o calado carregado final da sua embarcação? Vocês vão apagar isso aqui e escrever. Qual é o pontal da embarcação? Qual que é o comprimento total da embarcação? Qual que é o comprimento entre LPP? Vocês tiram lá do desenho do plano de linhas de vocês. Entendido? A boca da embarcação. Então, vocês vão atualizar os dados de entrada. Para vocês terem uma ideia, voltando na nossa planilha da planilhona, eu estou aqui na planilhona. Ó, se vocês verem, ele está buscando o calado carregado, o comprimento, o pontal. Esse LPP que ele está colocando aqui na planilhona, ele está tirando da interpolação dos dados hidrostáticos. Tudo bem, pessoal? Lembrem, então vamos combinar o seguinte. Quem deu aquela diferença menor do que 5 centímetros, esse LPP está bem legal. Pode manter esse LPP. Quem está usando a correção do LCG pelo plano de linhas, tipo o Yasmin que eu lembro, então pega o LPP que deu no plano de linhas e atualiza aqui, tudo bem? Então, só para poder ter essa correção. Então, essa parte aqui está toda linkada. Certinho? Muito bem. Então, se vocês clicarem aqui, é tudo link. Então, os valores que estão aqui, vocês vão passar a limpo aqui. E aí, vocês tiram o amarelinho. Não link, viu, gente? Não façam link, porque depois ferra toda a planilha. Muito bem.
Agora vocês vão ter que escrever aqui o que seria a condição A da sua embarcação. O que está escrito aqui é para embarcação de passageiro. Então, o que a Normand falou para você? Vamos voltar lá. O que a Normand falou? A Normand falou que se a minha embarcação for uma embarcação de carga, a condição... Vamos descer lá. Onde é que eu estava? Aqui, ó. Ó, essa condição, ó, que está lá escrito, essa condição aqui dessa embarcação de passageiro. Ah, mas minha embarcação é de carga. A tua embarcação é de carga? Então você vai pagar e vai escrever o que está escrito aqui, ó. Entendido? Tudo bem? Então vocês têm que ler a Normand e atualizar. Ah, minha embarcação é rebocador. Olha, a condição na verdade a condição não tem nem condição A, né? É a situação 1 e 2, que é a A e B, né, que a gente fala. Sei porque era ABC aqui, eles tipo puseram 1, 2, 3, aí voltou aqui. Mas tá aqui a situação. Tudo bem? Não esqueçam disso. O que está escrito aqui, ó, nós vamos começar hoje com a condição A de todo mundo. Fechou, pessoal? Muito bem. Agora, essa parte aqui, ó, vocês vão ter que colocar, primeiro, embarcação leve, o peso leve, o LCG e o KG. Entendido? Não tem nada linkado, ó. Como a condição aqui tá facinho, então vocês podem pegar da planilhona, ó. Peso leve, LCG e KG. Entendido? Lembrando o seguinte, essa planilha aqui, eu coloquei mais coisa do que é necessário. Então, vocês vão ter que colocar agora, depois do leve, o peso dos passageiros separado dos tripulantes. Então, eu quero o peso do passageiro numa linha e do tripulante numa outra linha. Por quê? Vocês vão ter que escrever passageiro, a localização do passageiro, vocês vão ter que colocar o peso em tonelada do passageiro, vocês vão ter que colocar o LCG do passageiro. Gente, não esqueça, vou repetir 3 vezes. Estabilidade é tudo em função à seção mestra, não é mais em relação à polpa. Então, vocês vão olhar o desenho do plano de linhas, aquela posição lá do seu LCG, tá certo? Então, só para reforçar aqui, viu, gente? Porque agora vocês vão ter que trabalhar em conjunto com o arranjo geral da embarcação. Então, só vou dar uma pausinha aqui para explicar, para lembrar uma coisinha. Deixa eu abrir aqui o paintbrush, anotem aí para vocês não esquecerem. Que eu vou cobrar isso para a semana que vem. Eu não sei como é que está a situação do arranjo geral e do plano de linhas de vocês. Então, vocês, ó, só recordando rapidinho, hein? Vocês fizeram lá o plano de linhas, ó, colocaram o calado carregado, LPP a ré em função da madre do leme, LPP avante, aí acharam aqui, acharam a seção mestra, lembraram lá a desgracinha lá que vocês fizeram para mim? Então, agora o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o desenho do arranjo geral da embarcação de vocês, a vista de perfil, vai pegar certinho a distância que você pegou lá da popa, vermelho, caramba. Mede essa distância certinha até aqui, ó. Você vai lá e vai trazer a posição da seção mestra para o seu arranjo geral. Por que vocês vão ter que fazer isso no arranjo geral? Porque no arranjo geral tem lá a sua casaria e você vai fazer um X lá, aonde que é o centro de gravidade dos passageiros em relação à sua seção mestra. É só a vista de perfil, Vladimir, que eu vou fazer no arranjo geral? Não. Você vai pegar a vista do convés principal, do convés inferior, a vista de todos os convéses que tem posição longitudinal, e aí vocês vão colocar a seção mestra. Porque, por exemplo, nessa vista de perfil aqui, às vezes eu não estou conseguindo visualizar onde fica as poltronas dos passageiros. Mas na vista do convés principal, eu estou vendo a posição das poltronas. Então, o cara vai lá, vai fazer um X e vai colocar
a distância do centro de gravidade dos passageiros, tá certo? Em relação à seção mestra. Semana que vem eu vou dar uma recordada com vocês do famoso plano de capacidade. E vou falar para o professor Marcos estar reforçando com vocês o plano de capacidade, porque o plano de capacidade é a posição longitudinal e kg de todos os tanques que tem a bordo da embarcação. E aí, vamos voltar aqui para a nossa estabilidade. O que nós temos que colocar agora? Todos os tanques. Entendeu? Então, continuando. Vocês coloquem numa linha o passageiro e o tripulante. Separe, então, o passageiro do tripulante. A posição LCG vai sair em relação ao seu arranjo geral. E o KG, gente, também vai sair em relação ao arranjo geral, mas vocês têm que ler a Norman, porque, por exemplo, o passageiro está de pé. Então, o passageiro que está de pé, a Norman fala que você tem que considerar X metros acima do convés daquele passageiro para poder colocar. Então, vocês vão ter que voltar lá no desenho da vista de perfil. Vamos supor que o passageiro está feliz, contente aqui, de pezinho, né? Vamos colocar aqui um passageiro verde, que só perde de 1 a 0, né? E aí você vai medir a distância dele até a linha de base, o KG desse passageiro. O valor que está aqui tem que bater com o que vocês forem colocar aqui. Beleza? Que mais? Então, vocês colocam os passageiros nas áreas de passageiros normais. Se você não tem localização dos passageiros, no convés mais altos que eles têm acesso, que é permitido no dia a dia. Nada de botar eles no teto lá da casaria, eles entrar. Não, lá é proibido, eles não podem entrar. Os tripulantes no convés mais alto que os tripulantes têm acesso. E não esqueça de levar em consideração se é com bagagem ou sem bagagem, viu, gente? Não esqueça que passageiro com bagagem é um peso, tripulante é outro peso, desculpa, passageiro e tripulante é um peso, com e sem bagagem. Então, vocês colocam o valor em tonelada com a bagagem, se for necessário. Tudo bem? Carga. A sua embarcação tem carga, então você vai colocar carga, vai colocar o valor da carga em tonelada, vai colocar o LCG da carga e vai colocar o KG da carga. Da onde que vocês vão tirar o peso da carga? Volta lá. Aba 17 não, 16B. Aí, ó. Esse peso que vocês colocaram aqui, viu? Joinha. E o KG e o LCG? Então, vamos lá. Tá detonado nosso barco aqui. Vamos limpar a telinha. Você tem um barco. Você tem o... Pessoal, me dá só um minuto. Espera um pouquinho só. Espera aí. Jogo rápido. Já voltei, espera aí. Vamos lá. Você tem o barco de carga. Não é o centro de gravidade do porão de carga. Vocês têm desenhado desde o projeto 1 a carga que está a bordo da sua embarcação. Vocês vão fazer um X lá. Se a carga for irregular, por exemplo, a carga tem esse formato aqui, ó. Contorna com uma polyline, tudo bem? Contorna com uma polyline e tira o centro de gravidade. Aí, em relação à seção mestra que vocês trouxeram do plano de linhas, vocês vão medir o LCG e o KG, do KG em relação à linha de base. Tudo bem? Então, é a carga, não é o centro de gravidade do porão de carga. Aí vocês vão lá na estabilidade. Vamos voltar lá. Na estabilidade. Eu estou usando duas planilhas aqui, né?
Entendeu? Espera um pouquinho. Vou voltar nessa daqui, ó. Eu estou usando a aba 21 para explicar, mas depois... Isso. Então, vocês vão estar colocando a carga, o peso e o LCG. Eu coloquei tanques a mais aqui, mas não precisa seguir isso daqui. Às vezes o cara tem um único tanque de água potável, só que é o seguinte, aqui é só os tanques. O que vocês resolveram com o Alex? Ah, eu tenho uma caixa d'água lá em cima do comando. Tem que colocar essa caixa d'água aqui, o peso, KG, LCG. Então, vocês vão colocar todos os tanques de água potável, de água bruta, de combustível, de água servida. Não esqueça, viu, gente? Vocês devem ter caixa d'água de água potável e água bruta, que não está aqui, vocês vão listar. Vocês têm tanques de combustível principal e vocês têm lá, cuidado que o Alex sempre ele faz isso, os tanques de consumo diário. É tudo separado. Então, vocês vão ter que colocar o peso em tonelada de cada tanque, o LCG em relação à seção mestra e o KG, tá certo? Fala, Cauê. Não entendi. A caixa d'água não é o do diário? Não sei, é o que você negociou com o Alex, tudo bem? Então, Porque assim, eu estou fazendo o projeto hidráulico agora. Aí, agora que eu fiz ver que com ele alterou lá, você vai bastante. negociar com ele. Porque olha só resumindo rapidamente. Normalmente você tem um tanque principal dentro do casco, certo? E aí você tem a casaria da sua embarcação. Aí o Alex combinou que você tem que colocar uma caixa d'água lá em cima da casaria. Então você bombeia a água do tanque até essa caixa d'água, porque depois desce por gravidade. Então vai ter a caixa d'água e o tanque. Isso é o que você vai resolver com o professor Alex. Já agiliza o mais rápido possível isso com ele, beleza? Ok. Então, vamos embora. Então, gente, que mais que faltou que não pode estar esquecendo? Ah, deixa eu fazer uma observação que o Vlad havia esquecido. Eu preciso corrigir na planilhona. Aqui, ó. Rancho, o que é o rancho? É a comida a bordo da embarcação. Então, normalmente, a gente coloca o peso em tonelada, aquela historinha dos 13 quilos lá por dia. E aí tem o LCG e o KG. O Vlad, a comida não é muito, mas o Vlad esqueceu na aba de 16B, tá certo? Colocar o peso do rancho aqui. Entendido? Então, vou pedir um favorzinho aí. Normalmente, a alimentação é coisa de não chega nem uma tonelada, é muito pequeno aqui. Se vocês forem acrescentar o valor que não foi colocado aqui, tem que ser colocado lá agora. Entendido? Que eu esqueci. Vou pedir para a gente fazer um ajuste. Até preciso acrescentar urgente isso daqui para a gente colocar o peso da... Apesar dele ter calculado até na 16A aqui, ó. 16A. Olha, tem até o... Eu não coloquei para incluir lá. Então, gente, vocês dão uma olhadinha lá, tira um pouquinho o peso, assim, vocês acrescentam o peso do rancho lá, mas para ficar o valor igualzinho, é que assim, te garanto que vocês acrescentar o peso do rancho, da comida, não vai alterar nada o calado e o deslocamento carregado, mas vai dar uma pequena alteraçãozinha aqui. Então, tipo assim, meu tanque de água bruta lá tem 10 mil litros lá, coloca 9 mil e acrescenta o rancho só para poder estar equilibrando. Mas mesmo que você coloque essa pequena diferençazinha que a gente esqueceu aqui, não vai fazer nenhuma divergência aqui, porque ele só estaria aumentando o deslocamento da embarcação, tudo bem? Então, não esqueça de acrescentar o rancho aqui mesmo, que a gente esqueceu lá atrás. Que mais que foi? Então, é isso daqui. Então, gente, se você não for usar esse tanque de bombordo, boreste, isso daqui, ó, então, tudo que vocês forem utilizar aqui, ó, o que vocês vão fazer? Vocês vão passar a limpo nessa condição aqui, ó. Então, aqui, ó, só tem algumas. Então, vocês vão acrescentando, vocês vão digitando, acrescentando.
Se for necessário mais linhas, vocês podem inserir linhas aqui, como eu estou mostrando, tá? Ela vai colocando. E aí vocês colocam o peso, o LCG e o KG. Só que é o seguinte, essas formulinhas do momento aqui, então vamos supor que o cara for colocar aqui, ó, tanque 1, tanque 2, não sei o que lá, ele colocou. Então vocês, por favor, clica nessa formulazinha do momento, arrasta aqui, ó. Porque às vezes o cara preencheu alguma coisa aqui e não tinha. E desse momento, que é o peso vezes a distância, ó, tonelada por metro. Entendido? Ó, clicando aqui nessa soma 1 e soma 2, eu já pedi para somar até o final, tá vendo? Ó? Então ele já vai estar calculando. Então não esqueça de arrastar as fórmulas do momento para ele fazer o cálculo da soma 1 e da soma 2. Não esqueçam desse detalhe. Tudo bem? Então, vocês usam a aba 21 para passar limpo os valores que vocês têm aqui. Fechou? Muito bem. Deixa eu dar uns Ctrl Z aqui, porque eu ferrei o negócio. Vocês têm que passar limpo isso daqui. O que é isso? Vocês têm que informar aonde fica o ponto de alagamento da embarcação. Aonde que fica o ponto de alagamento da embarcação? O ponto de alagamento é o primeiro ponto aonde entra água dentro do casco. Então, geralmente, é aquela porta do acesso à praça de máquinas. Vocês têm que fornecer a posição X, Y e Z. Quem é X? Vou fazer um desenho aqui, ó. Barquinho aqui, ó. Vamos supor que aqui é o barquinho e a porta de acesso à praça de máquinas está aqui. Entendeu? Então, cuidado. Vocês vão ter a seção mestra. Então, é a distância da seção mestra até essa porta. Tá certo? Aí vocês colocam positivo ou negativo. Então, X é a posição longitudinal. Y é a distância meia boca. Vamos olhar o barquinho de ré aqui, né? Então, você tem a casaria. Vamos colocar em aqui. E a portinha, né? A portinha era aqui, né? Então, em relação à linha de centro, eu quero a distância da linha de centro até a porta da escotilha, que vai ter acesso. E Z é a altura, né? É a distância da linha de base até a altura da porta. Baixo. Pessoal, não esqueçam, leiam o capítulo 6 da Normand, porque a porta ela não fica na altura do convés, ela tem a soleirinha, para evitar que a água entre dentro do casco. Do casco não, dentro do porão de carga. Então, vocês verifiquem lá que se opera na área de navegação, parece que é 5 centímetros. Se for na área de navegação 2 é 15 centímetros. Então, essa porta ela pode ser um pouquinho mais alta, além do que o convés. Então, vocês têm que verificar. E é muito importante, vocês lá no arranjo geral vai ter que ter uma seta bem grande, lá colocando assim, ó, ponto de alagamento. Tá certo? Ponto de alagamento. Todas as vistas que aparece o ponto de alagamento, vocês vão ter que atualizar no arranjo geral. Já estou falando, não tiver indicação do ponto de alagamento no arranjo geral, vocês vão ver a nota de vocês despencar. Tá? Vou também lembrar de marcar aqui para o professor Marcos estar reforçando. Entendido? Então, vocês têm que informar aonde que fica o ponto de alagamento da embarcação de vocês. Continuando. Tudo isso daqui é cálculo. Por favor, coloca o nome da embarcação, o nome completo de vocês, quem fabricou, a gente coloca FATEC GAU, e aí vocês colocam a data que vocês estão fazendo o cálculo. Tudo bem? Agora, essa partezinha aqui, ó, vamos deixar bem claro. Não está linkado em nada, eu destaquei em amarelo aqui, ó. São os valores que nós temos que utilizar para interpolação. Entendido? Então, como nós estamos na condição A de carregamento, que é a situação mais crítica, ela coincide com essa condição que a gente está vendo aqui. Então, os mesmos valores que vocês estão visualizando aqui nessa parte verdinha, de interpolação,
isso, que a planilhona fez sozinha, vocês podem copiar os valores. Não é Ctrl+C, Ctrl+V. É você olhar o valor, anotar no papel e passar limpo lá. Então, esses valores que estão destacados aqui em verde, vocês poderão passar a limpo aqui, ó. Porque vocês podem clicar, viu, gente? Ó, quando vocês clicarem aqui, ó, olha lá em cima na célula, ela não tem nenhum link, viu? Olha lá, não tem link. É valor digitado. Tudo bem? Então, quando vocês passam os dados hidrostáticos, H1, H2 é a interpolação do calado carregado, D1, D2 é a interpolação do deslocamento, LCB, posição longitudinal do centro carena, KM, esse aqui é o KM longitudinal, viu? A gente não colocou o L, mas é o desculpa, é o KMT, tá? Desculpa, é o KM transversal. MT1, né, momento trinador. E o LCF é a posição longitudinal do centro de flutuação. Tudo isso, da onde que saiu? Só para curiosidade, né? Vamos lá na nossa planilhona. Ele saiu das interpolações dos dados hidrostáticos do item 3. Então, ó, qual a situação que a gente está agora? Situação carregada. Então, ele está pegando as interpolações que vocês estão vendo aqui, ó. Ele está colocando essa parte vermelhinha aqui, ó. Então, por exemplo, ó, o KMT. KM transversal, 508.493, interpolado dá 5. Já está corrigido. Ó, o LCF, menos 2, menos 5,1. Vamos ver se está batendo? Vamos lá. Aqui, ó, o LCF. Olha lá. Ele jogou de cima de baixo a interpolação. Eu nem precisava fazer a interpolação aqui, né, gente? Porque a própria planilha faz a interpolação. Na próxima versão, ele vai aparecer direto MT1 LCF aqui, porque a gente já calculou. Vamos conferir o MT lá? Ah, mas lá estava 5. É que aqui está mostrando 3 casas decimal depois da vírgula, por isso que está aparecendo o valorzinho mais preciso. Tranquilos? Fechou aqui para a gente estar começando? Então, muito bem. Até aí tranquilo, pessoal? Tudo bem? Para a gente poder estar trabalhando? Então vamos ter mais meia horinha aqui, ó. Agora aqui eu não vou usar mais a planilhona, tudo bem? Então, até como eu falei, até essa parte aqui vocês podem passar limpo da planilhona. Daqui para cima. Tranquilo? Então vocês passam a limpo. Agora nós vamos utilizar somente essa planilha aqui. Certo? Então você interrompeu aqui, ó. Então, ó, depois que vocês jogaram essas interpolações aqui, e ele vai estar calculando os dados hidrostáticos aqui, mas ainda tem coisa que deve ter. Agora vamos lá. Próximo passo. Ponto de alagamento, ponto de imersão. Vamos começar com ponto de imersão. O que é o ponto de imersão? Vamos fazer um barquinho aqui olhando de Vante. Vamos colocar aqui o calado carregado. Aqui nós temos a linha de centro. Então, o que é esse pontinho aqui, ó? Esse pontinho aqui é o convés ao lado. Então, conforme a embarcação vai inclinando devido a vento, guinada, quando chega nesse ponto aqui, ó, quando a embarcação chega nesse ponto aqui, no convés ao lado, que é a água que inunda o convés, ela chegou no nosso ponto de imersão do convés, ou seja, é quando o convés começa a imergir dentro d'água, entendeu? Então, nós temos que fornecer essa posição XYZ do ponto de imersão para calcular este ângulo. Como que a gente faz isso? Então, para calcular este ângulo aqui, mas não é só desenhar lá no AutoCAD e calcular esse ângulo? Não, porque o centro de carena modifica à medida que você muda o formato do casco da embarcação. Então, a linha d'água não fica passando pelo centro aqui, ela sai para outro lugar. Então, vamos lá, ó. O que nós temos que fazer? Vamos apelar agora para o Delphi Shape. Então, vou abrir aqui o Delphi.
Vamos lá, cadê o programa? Então, vocês vão rodar, prestem... Bom, como está sendo gravado aqui... Eita, peraí. Cadê meus arquivos? Não tem esse Delphi aqui, peraí. Deixa eu ver se tem outro Delphi chip. Ah, tá, desculpa, porque eu estou usando o programa errado. Deixa eu abrir aqui o Delphi. Só um minuto. Deixa eu abrir aqui algum barquinho que eu tenho. Espera aí que eu vou precisar de um minuto para abrir algum barquinho que eu tenho. Não tem nada aqui. Não tem nada aqui. Eita. Então, um minutinho só, pessoal. Só um minutinho para eu copiar um arquivo do Delphi para vocês. Só um minuto que eu tenho que usar outro computador. Delphi, peraí. Peraí, deixa eu ver. Pegar aqueles arquivos FBN lá que a gente tem um monte. Peraí. Daqui a aqui. Um minutinho só que vocês não estão vendo, mas já vou posicionar lá. Troca. Minuto. Delphi. Nossa, escrevi errado, mas tá bom, vai. Aí, vamos lá no computador. Aqui, Delphi. Pegar uma chatinha qualquer aqui, viu? Muito bem. Vamos lá, chatinha bem colorida, com porão de carga. Isso. Então vamos lá, gente. O que a gente tem que fazer? Deixa eu visualizar todas as vistas aqui. Então, gente, o que é o ponto de imersão? O ponto de imersão seria... Vamos dar um zoom aqui, ó. Qualquer ponto ao longo do comprimento do casco no convés ao lado. Eu vou pegar mais ou menos no meio do barco aqui. Então, eu preciso informar esse ponto aqui, aonde seria. Então, mais ou menos metade do comprimento do barco, então eu vou tomar como referência. Só um detalhezinho, viu, gente? Como nós estamos no Delphi Ship, o LCG é em relação à popa. Então, eu vou ter que fornecer mais ou menos metade do comprimento do barco. Opa, não é aqui. É aqui em cima. Metade do comprimento do barco, mais ou menos. Aí, então, isso aqui é o X. O X é a posição longitudinal. Eu quero achar esse ponto aqui. Meia boca da embarcação, porque o convés ao lado é meia boca da embarcação, e a altura do pontal no convés ao lado. Entendeu? Então, esse barquinho aqui, ó, só vou clicar aqui num pontinho aqui, ó, só para a gente ter. O pontal desse barco aqui é 4,5 metros. Não, espera só um minuto. 4,5 metros. Então, prestem atenção que vocês vão ter que fazer. Vocês têm que achar esse botãozinho aqui, ó, na barra de ferramenta. É uma estrelinha, estão vendo? Esse botãozinho. Se não tiver habilitado lá, vocês vão lá no View. Liga tudo essas coisinhas aqui, ó. Liga tudo que aparece. Se não me engano, é o Ponte Edit. Tranquilo? Então, quando vocês clicam nesse pontinho aqui, ó, ele aparece uma janelinha para você fornecer o X, o Y, que é a meia boca, e o Z, que é o pontal. Então, esse barco tem 60 metros, eu vou colocar X30. Esse barco, ele tem... Eu preciso medir a boca. Ele tem 10 metros, ele tem 11 de boca, vou colocar 5,5, que é metade. E o pontal, acabei de ver aqui, que é 4,50 metros. Então, vou colocar 30 aqui. Espera aí, 30. 30. Não é ponto de alargamento, é ponto de imersão. Y 5,5 ou é 5,25? Espera aí, deixa eu só conferir. Antes de eu fazer carga. Espera aí. Custa nada ver, né? 5,20. 5,5, vamos lá. Isso, então vamos lá. 30.
5,5 no meu caso, e o pontal que é 4,5 metros. Beleza? Digita e aperta Enter. Nessa vista pintada você não vai ver, mas se você olhar nas outras vistas, você vai ver um pequeno pontinho amarelinho. Tá certo? Ó, você também vai ver nessa outra vista aqui, ó. Olha lá. O que é um ponto amarelinho no canto da embarcação? Hein, pessoal? O que é um pontinho amarelinho no canto da embarcação? É um fandango de castigo? Entendeu? Ele apareceu nessa vista aqui, não está aparecendo. Mas se eu tiver naquela vista de wireframe, ele aparece. Tá bom? Então ele tem que aparecer no convés ao lado. Isso aqui é ponto de imersão. Certo? Uma vez feito isso daí, tá certo? Vocês vão rodar os dados hidrostáticos novamente da embarcação de vocês. Tá certo? Não vai rodar nada. Esquece. Uma vez colocado esse pontinho aqui, ó, vocês vão ter que agora nesse passo aqui, ó. Peraí, deixa eu só lembrar onde é que é. Sim. Vocês vão na ferramenta Tools e clicar em Extract Critical Point. Vocês vão extrair ponto crítico. Beleza? Então, vocês inseriram esse ponto. E aí vocês vão em Tools e depois clica aqui. Certo? Vamos lá. Muito bem. Agora vocês vão abrir essa listinha e assinalar essa item aqui, Down Flood. Significa ponto de alagamento, mas é como se fosse o ponto de alagamento, mas é o ponto de imersão. Vocês vão pegar a opção Down Flood. É assim que se fala, eu acho. Não mexe em nada, deixa tudo zerado aqui. Porque isso daqui é o seguinte, se você colocar um valor, ele vai mover aquele ponto em relação a algum outro lugar. E agora vocês cliquem em OK. Aí vai acontecer o seguinte. Quando vocês vão clicar OK, olhando naquelas vistinhas, vai aparecer junto do pontinho amarelinho um DF1. Tá meio ruim de ver? Aqui vai dar para ver. DF1. Então, aquele ponto amarelinho virou um ponto de alagamento, Down Flood 1. Aparece em todas as vistas agora, porque ele está bem destacado. Olha lá, convés ao lado. Tranquilinhos? Muito bem. Agora que você marcou o ponto de imersão, você vai lá em View, Dados Hidrostáticos. Aí vocês rodam os dados hidrostáticos igualzinho vocês rodaram lá atrás, né? Eu vou só para agilizar, né? De 0 até o pontal, de 10 em 10 centímetros, de 5 em 5 centímetros, tá certo? Deixa eu só conferir uma coisinha, gente. Não, acho que não precisa, mas eu vou colocar todas as cavernas dessa embarcação, de espaçamento de 1 em 1. Na verdade, aqui, ó, de 0 até 60. Eu acho que não precisa, mas só estou inserindo todas as cavernas. E agora vamos lá, vocês vão ter que ir em dados hidrostáticos e rodar. Um pouquinho de paciência. Deixa eu só rodar a folha aqui, ó. Na verdade, desculpa, não é dados hidrostáticos, né? É design hidrostáticos, desculpa. Deixa eu conferir. Eita, nós. Design hidrostáticos. Isso, gente, desculpa. Ué? O Vladimir tá ficando velho. Ou é curvas cruzadas de estabilidade? Pera aí. Ah, tá, gente. Desculpa de novo, tá? O Vladimir tá enferrujando. Até aqui tudo bem. Inserimos o downfloat. Tá certo?
Então, vamos lá, continuando. Vamos lá, que agora a parte importante. É curvas cruzadas de estabilidade. Enferrujei, tá, gente? Esqueci. Curvas cruzadas de estabilidade. Então, presta atenção que vocês têm que fazer várias coisinhas aqui, tá bom? A gente só vai fazer esse ponto de alagamento e na semana que vem a gente faz o ponto... Desculpa, a gente vai fazer o ponto de imersão hoje. A gente faz o ponto de alagamento na semana que vem para vocês se perder ou se confundir, fazer ao longo da semana, a gente faz de novo semana que vem. Então, vamos lá. Curvas cruzadas de estabilidade, tá? Desculpa. Eita. Espera aí que eu apertei um botão errado, gente. Ai, meu Deus do céu. Ah, tá. Pronto, vamos lá. Curvas cruzadas de estabilidade. Então, vamos lá. Primeiro, quais são os ângulos que a Normand exige para você calcular a sua estabilidade? Aí você vai ter que voltar aqui. E a Normand deixa bem claro que para fazer o cálculo de estabilidade, está escrito aqui, você tem que fazer os ângulos de 5 em 5 graus até 60. Entendeu? Está escrito aqui, que é o gráfico. Então, vai ter que ser 0, 5, 10, 20 até 60 graus. Então, vocês vão ter que acrescentar aqui. Deixa os que tá ali, ó. 0, 2, 5. Então, está faltando aqui, ó. É 0, 10, 15, 20. Ó, tá faltando 25. Então, tem que colocar 25. Adiciona. 35. Adiciona. 45. Adiciona. 55. Adiciona. Entendeu? Eu vou clicar no vistinho verde, só para ele fechar, mas ele gravou. Vamos lá. Então, tem que ser de 5 em 5 graus até 60. Tudo bem? Perfeito. Agora, nós temos que fornecer essas informações aqui. Você tem que falar o deslocamento inicial e o deslocamento final da sua embarcação. Logicamente, o deslocamento inicial sempre é 0. Agora, qual que é o deslocamento final da embarcação? Eu quero saber o deslocamento até o pontal da sua embarcação. Então, como que vocês fazem isso? Clica aqui no vistinho verde para gravar. Vai lá nos dados hidrostáticos de novo. Ó, tá vendo? Esse valor aqui é o deslocamento, é o calado da embarcação no pontal, né? Então, calcula. Vai lá no último calado. Então, ó, no calado 4,5 metros, ó o deslocamento dessa embarcação. 2.736. Tá certo? Tem uns valores quebradinhos, mas não vou colocar. Então, vamos voltar lá. Fecha. Fecha. Vamos lá de novo. Curvas cruzadas. 2.736. Então, deslocamento 0. E aqui você coloca o deslocamento no pontal. Só que você tem que rodar os dados hidrostáticos para descobrir o deslocamento do pontal. E aí, o que é isso aqui? Na verdade, steps, né, é quantos passos você quer que ele calcula. Então, eu vou pedir para você fazer o seguinte. Você pega esse valor aqui, divide por 20 aproximadamente e coloca aqui. Então, ele vai pegar esse deslocamento, dividir em 20 pedacinhos e fazer todo o cálculo das curvas cruzadas de estabilidade. Ele vai ter 20 pontos, 20 passos. Então, 27,36 dividido por 20, vou usar o Excelzinho aqui só para 27,36 dividido por 20, deixa eu colocar igual aqui, só para a gente ter. 136,8, vou arredondar 136, tá? 136. Então, tem que colocar todos os valores de 5 em 5 até 60 aqui, digitando o valor e clicando Add. Tem que colocar o valor 0. Tem que colocar o deslocamento no pontal da embarcação, que você tem que pegar os dados hidrostáticos.
E o valor que está aqui, você divide por 20 e coloca aqui. Vamos rodar? Vamos. Eu gosto de fazer o seguinte, eu clico no vistinho verde para gravar e depois rodo. Porque tem muita gente que tem mania de já clicar para calcular. Quando você calcula, ele usa os parâmetros que você tem aqui, mas ele não grava. Então você perde tudo isso que você colocou. Tudo bem? Aqui vocês não coloquem nada. Aqui o trim é 0. Sempre o trim é 0, por quê? Porque todo o cálculo de curvas cruzadas pede para ser feitas em mar de almirante em águas paralelas. Águas paralelas é trim 0. Então vamos rodar a bagacinha aqui. Vamos esperar, né? Rodar aqui embaixo. Tá indo rápido aqui esse micrinho aqui. É mais rápido que o meu laptop. Vamos lá. Deixa ele calcular. E aí nós vamos ter as informações do ponto de imersão, gente. Olha o trampo que dá, hein? Tá terminando. 90, 95. 95, 96. Chega no finalzinho e enrosca, né? Espera um pouquinho, gente. Já estamos terminando. Ixi, 98, 99. Pronto, agora sim. Já grava esse arquivo, viu, gente? Já grava isso. Eu vou até gravar aqui na área de trabalho. Porque a gente vai ter que passar limpo esses números aqui depois, tá? A gente vai usar ele para a semana que vem. Mas vamos descer lá um pouquinho mais. Tem essa tabelinha aqui, ó. Lembra, ó? Critical Point? Critical Point. Então, meninos, como que a gente resolve o problema? Então, vamos voltar lá. Qual que é o deslocamento da sua embarcação agora? Tá? Então, o deslocamento da sua embarcação é esse valor que está aqui. É claro que eu peguei aqui uma coisinha que não tem nada a ver, né? Mas vamos supor que o deslocamento dessa embarcação fosse 2.000 toneladas. 2.000 toneladas. Entendeu? Então, vocês vão fazer o seguinte. Vai lá no Delft. Eu vou vir aqui, ó. Vou dar um zoom. Isso aqui é o deslocamento, né? Lembra que eu falei que o deslocamento era 2.000 toneladas? Então, 2.000 toneladas está entre 2.100 e 2.800. Eu vou dar um print screen aqui, ó. Função print. Eu uso o paintbrush aqui sempre para... E aí eu vou recortar. Vou dar um Ctrl X. E aí vocês vão colar lá. Para vocês terem um comprovante. Deixa eu dar um Ctrl V aqui, ó. Pera aí. Isso, coloca aqui do ladinho. Legal? Voltando. Então, presta atenção, ó. Vamos fazer de conta lá que o deslocamento era 2.000 toneladas. Ele está escrito aqui, ó. 2.000. Certo? Então, vamos lá. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui, para ficar bonitinho. Então, vamos lá. Se o deslocamento carregado dessa condição que você está é 2.000, você consulta a tua tabelinha. 2.000 está entre 2.100 e 1.816. Então, eu vou pegar esse valorzinho maior, vou digitar aqui no deslocamento aqui. Esse valorzinho aqui, eu vou deslocar aqui. Então, o de cima, em cima, o de baixo, de baixo. Vamos lá digitar. Então, lá, vai lá, 21, 28, embaixo, 1816. Tá bom? Aí... Quantos graus? Para esse deslocamento, o barco tinha inclinado 10 graus. Então, você vai pegar esse grau aqui, você vai colocar aqui em cima. E esse de baixo, você vai colocar aqui, ó. Aqui é T, né? T é ângulo, né? Então, vamos colocar aqui. Então, vai ter 10 aqui.
Vamos colocar 15 aqui. Deixa eu só ver onde que ele está pegando aqui a interpolação. Tá? Então, só para brincar aqui, vou colocar 2.000 aqui só para ele fazer certinho. 2.000. Pronto, pagou aqui. Então, crianças, olha que interessante. Ele interpolou esses 4 valores. Olha aqui, ó. Esse para esse para esse aqui para esse e esse aqui para esse. Ele interpolou, como 2.000 ficaria aqui no meio, né? E aí deu 12,51 graus. Certo? Então, vocês acabaram de calcular o ponto de imersão da embarcação. Então, vocês precisam rodar o Delphi Chip para dar um print screen nessa telinha. Logicamente, vocês vão ter que salvar esse arquivo aqui. Vocês clicam lá no disquetinho para salvar. Tá certo? Eu vou deixar tudo salvo aqui porque eu vou usar esse arquivo semana que vem para a gente continuar. E aí vocês vão colocar o critical point aqui do ponto de imersão aqui do lado, para a gente fazer esta interpolação. Entendido? Então, eu vou interromper por aqui, porque daí semana que vem, eu acho que vocês devem ter percebido que não é tão simples. Eu vou repetir essa explicação do ponto de alagamento para o ponto de imersão. É o mesmo procedimento, só que agora a gente vai ter que fornecer o ponto de imersão. É aquele que entra água dentro do casco. Desculpa, entra água dentro do casco. Aqui é quando entra água dentro do convés e ponto de imersão é quando entra água dentro do casco. Aí a gente vai fazer o critical point do ponto de alagamento, vai dar uma outra tabelinha que a gente vai colocar aqui embaixo e vai executar essa parte. Entendido? Então, para a semana que vem, vamos colocar já as atividades. Deixa eu parar o compartilhamento aqui. Deixa eu fechar aqui, ó. Não. Deixa eu quebrar meu compartilhamento aqui desse computador. Então, para a semana que vem, senhores, vamos já agendar a tarefinha. Vamos lá. Tarefa que eu falo é para gente conferindo. Então, eu preciso que vocês me entreguem. Vamos lá. Geral. Vamos lá criar um T5 aqui. Espera que eu já vou compartilhar a tela para vocês verem, tudo bem? Vamos compartilhar aqui. Pronto. Então eu quero que vocês me tragam semana que vem. E5, estabilidade. Estabilidade. Vamos por aqui, parte 1. Vão ter 3 partes, né? 1, entregar condição A de estabilidade até ponto de imersão. 2, apresentar cálculos do Delphi de curvas cruzadas com ponto de imersão, o que a gente acabou de fazer. 3, apresentar desenho do arranjo geral com posição de KG e LCG
em relação à seção mestra dos passageiros, tanques, carga, quem tiver, e consumíveis, que é o rancho, aquelas coisas lá. Consumíveis. Entendeu, pessoal? Perguntas. Isso tem que estar pronto para a semana que vem para vocês terem condição de continuar a estabilidade. E os alunos enrolados, atrasados, por favor, o mais rápido possível, me postem as atividades que tá nas T4, T3 lá, para a gente poder ver. E me manda uma mensagem no chat para eu verificar, porque se rolar mais 2 ou 3 semanas, já vocês vão perder o controle e vai desandar a maionese aqui. Pergunta, pessoal. Sobre o ponto de imersão, onde a água entra pelo casco. Não entra pelo casco, no pelo convés. Casco não, pelo convés que entra no... Enfim, caso o acesso à praça de máquinas for dentro da casa... Não, eu não falei ponto de alagamento, eu só falei ponto de imersão. Isso é semana que vem, não vamos complicar, tá bom? Convés ao lado, ponto de imersão. É onde começa a entrar água no convés. Esquece ponto de alagamento que a gente vai falar semana que vem. Tudo bem, Lucas? Só ponto de alagamento agora. Alagamento não, imersão. Fechou? Fechou. Perguntas, Cauê? Tá com a mãozinha levantada aí. Professor, minha embarcação tá quebrando no meio. Então, o senhor trata, eu não vou falar de novo, que senão eu vou mandar você para aquele lugar. O senhor trata de apresentar tudo o que eu pedi, porque semana passada o Vlad ficou aluno com aluno resolvendo esses problemas. Enquanto você não finalizar teu carregado, para fazer tudo, eu não tenho condições de te ajudar se a sua embarcação quebrar no meio ou não. Entendeu, amiguinho? Então, semana que vem eu trazer tudo. Isso daí, ó, semana passada, ó, vou só lembrar, Cauê, para depois você ficar enchendo meu saco, eu tô bravo com você. Semana passada você falou que ia entregar essa semana. Agora, essa semana você tá falando que vai entregar semana que vem. Então, todos os alunos eu tô ajudando individualmente, tá? A Yasmin deu um probleminha, já ajudei ela, mas você tem que me apresentar para eu poder te ajudar. Enquanto você tem que, leia, assista as últimas 3, 4 semanas, me apresenta tudo semana que vem, que sem falta, porque senão não tem condição de eu te ajudar. Se você não me apresentar a correção da LCG, o deslocamento carregado, todos aqueles pontos, eu não posso te ajudar em fechar o gráfico e tirar da embarcação quebrar no meio. Positivo, Cauê? Positivo. Professor, fiquei 2 semanas sem notebook, tô atrasado. Eu vou te entregar semana que vem sem falta. Eu tô fazendo as outras matérias, mas eu priorizei as outras matérias, que eu tenho YouTube, tem Alex, tem o outro. Calma, você tenha calma comigo. Você tenha calma comigo, professor. Não, o Vladimir não tem calma comigo. Já viu o Vladimir calmo, Cauê? Você tem que ter calma comigo, professor. Eu sou um amor de pessoa. Vai, combinado. Então, Cauê, eu só tô dando esse toque aí, porque quanto mais tempo, chega uma hora que a gente não tem mais como ajudar, entendeu? Mas agiliza esse processo. Yasmin, você fechou? Valeu. Yasmin, por acaso você chegou a fazer a simulação? Deu certo alguma coisa lá? Ah, professor, estava prestando atenção aqui na aula. E anotando. Eu vou fazer durante a tarde aqui. Tá, mas Yasmin, dá uma olhadinha, mas acho que aquele arquivo que eu postei da planilhona já estava com a correção, não estava? Não lembro, mas eu peguei ele. Eu vou ver certinho, professor. Eu vou assistir a aula passada. Lá. Ó, lembra? Parece que eu tinha pedido para você dobrar a espessura da... não, aquele eu já tinha resolvido. Aquele eu já resolvia. Eu acho... Olha, dá uma olhadinha nas longitudinais lá. Não sei se era 4x4 ou 5x5. Você mantém 4x4, 5x5, só que você escolheria uma viga mais grossa, tipo 3/8, alguma coisa assim. Então, eu testei com 4x4 por 3/8 e não aumentou. Mas não aprovou. Você tinha umas quilhas lá, não tinha, para poder mexer? Eu já mexi na quilha. Isso, confere lá certinho. Se você tiver dúvida, aí você posta no chat aqui, separado, que eu dou uma olhadinha e te ajudo. Tá. Mas é porque a gente tinha feito, olha também na gravação, no finalzinho da semana passada, estava gravado, eu mexi lá em tempo real e ajustei para você, porque faltava bem pouquinho, acho que é 142, 145 para chegar ao seu, né? Sim. Então, tá vendo? Tô lembrando. Verifica lá, fechou? Obrigada, professor. Fora o Daniel, que eu quero fazer umas perguntas para ele, alguém tem mais alguma dúvida, pessoal?
Então tá. Ô Daniel, tá na área aí? Oi, professor, tô sim. Eu só senti no relatório de você colocar um print de alguma coisa que você desenhou no CAD lá das suas atividades, sabe? Mostrar um print um pouquinho dos desenhos, porque você falou lá fez o histórico da cidade, falou as atividades, colocou foto da obra, mas o mais importante é você estar relacionando que você trabalhou com o CAD. Acho que colocar uns prints, aí você coloca numa resolução que não identifica, porque também tem a coisa de apresentar o desenho ou não da prefeitura, mas coloca uns prints, alguma coisa do desenho, do CAD, que mostra que você fez a atividade, entendeu? Que isso eu só senti essa falta, entendeu? Entendi. Eu posso passar para PDF e colocar... Isso, pode passar e aí eu dou uma olhadinha de novo aqui. Uma última coisa, nas disciplinas relacionadas, acho que acrescenta a disciplina de CUMA, conceito sobre os usos múltiplos das águas, e acho que obras, porque acho que a professora, você fez com a Dalva, né? Não fez? Isso, fiz com a Dalva. Eu acho que a Dalva sempre falava alguma coisa de saneamento básico, não falava? Ela... Saneamento, que nem ela passou uma disciplina, uma matéria, para a gente elaborar um projeto. Tipo, eu tive que elaborar um quebra-mar, né? Uhum. Não, mas eu acho que em conceito dos usos múltiplos das águas, ela fala um pouquinho da parte do saneamento básico, que são das opções, então inclui a disciplina de pelo menos CUMA, como as disciplinas que fazem parte da participação do estágio, porque você estava trabalhando com os usos comuns das águas, entendeu? Acrescenta isso também. Entendi. Não, tudo bem, professor. Então, fechou. Faz essas alterações, manda, eu depois já dou o okzinho aí. Fechou? Ô, professor, fechou. Só uma dúvida em relação à estabilidade. Que nem eu tenho o tanque de lastro. Eu tenho que considerar ele também na planilha? A gente vai ter que fazer as condições do tanque de lastro. Você coloca naquela parte que é embarcação que transporta a carga no convés, tá? Apesar que é o porão, né? Mas é carga no convés que a gente considera. Sim, eu coloquei isso. Sim, então você vai começar com a situação mais crítica, e aí a gente tem que fazer o seguinte, porque a gente tem que analisar a estabilidade da sua embarcação. Uma coisa, ela está fora d'água, mas na hora que ela afunda para poder retirar a embarcação, nós temos que fazer uma análise o que acontece com a estabilidade da embarcação quando ela está naquela posição mergulhada dentro d'água, entendeu? Sim, professor. Entendi. Então a gente vai acrescentar esses critérios a mais que não está previsto na Norman, mas é uma característica da sua embarcação que nós vamos incluir, entendeu? Ah, beleza. Fechou, então. Fechou, então, professor. Fossem embarcações especiais. Mais alguém tem alguma pergunta, pessoal? Estou parando a gravação.